Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nessa videoaula iremos refletir acerca de um dos assuntos mais intrigantes, polêmicos, controversos de todos os tempos, que desperta a curiosidade de muitas pessoas, entre as quais cristãos e cristãs. Eu me refiro à maçonaria. Existem muitas controvérsias, polêmicas, versões a respeito das origens da maçonaria, né? Para se ter uma ideia, maçons entusiasmados, né, que acreditam que o construtor do templo de Salomão, chamado Irão, foi maçom. Outros que as ideias libertárias de Moisés na libertação do povo de Israel no Egito tiveram inspirações maçônicas. Uns mais exaltados e radicais acreditam que o próprio Adão foi maçom. Mas a versão que eu quero aqui refletir com vocês é uma versão mais histórica, que tem uma maior comprovação em fontes históricas confiáveis, tá? Que é a perspectiva mais histórica. Segundo Caldas Filhos, que é um dos principais referenciais aqui desta reflexão, junto com o livro da FAESP, escrito por Elias Torralbo, que é o diretor da FAESP, também do Jostein Gaarder, A História das Religiões, são os principais referenciais aqui desta reflexão. Tá? Então, segundo Caldas Filho, a maçonaria moderna, tá? Baseado em grandes lojas, a denominada maçonaria especulativa, filosófica, surgiu no século XVIII na Inglaterra, abre aspas, como uma fraternidade envolvendo principalmente membros provenientes dos mais altos estratos da sociedade britânica do seu tempo, ou seja, a maçonaria moderna surgiu entre a elite, entre os principais aristocratas intelectuais, os bem instruídos e assim por diante, tá? Logo, o movimento se tornou um espaço, um reduto de intelectuais e aristocratas que em pouco tempo já se fazia presente na Europa. Depois, posteriormente, na Ásia, na África, na América do Sul, Brasil e assim por diante, tá? Integrantes da maçonaria declaram que são adeptos de um movimento filosófico. Então, eles dizem que não fazem parte de um movimento religioso, de uma religião, mas sim de um movimento filosófico, caritativo, ou seja, que presta caridade, que ajuda o próximo, que ajuda as pessoas, progressista e educativo, que tem por bases o amor fraternal, a crença em Deus e o lema, aquele lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Lógico que essa questão de igualdade vai ser problematizada ao longo destas discussões, pois nem todos podem ser maçons, nem todos podem entrar na maçonaria, né? Pessoas mais empobrecidas, mulheres e assim por diante, com deficiência, com defeitos, não podem entrar na maçonaria, então não é tão igualdade assim como se preza na teoria ou em tese, tá? Nesse sentido, contraria os princípios bíblicos de que Jesus, quando esteve aqui na Terra, mesmo sendo Deus, não fez acepção de pessoas e estava próximo das pessoas, principalmente daquelas que a sociedade não dava nada, a religião oficial da época, o governo e assim por diante. Mas Jesus estava com os pecadores, com os doentes os curando, com os oprimidos os libertando e assim por diante. Tá? Um estudo sobre a maçonaria de 1995
apontava para a presença aproximadamente de 6 milhões de maçons no mundo. Em 2020, obviamente, esse número deve ter aumentado consideravelmente, né? Segundo Elias Torralbo, atualmente existe no mundo centenas de grandes lojas maçônicas, às vezes denominada de Grande Oriente. No Paraná, ele diz, estão sediadas 4 grandes lojas maçônicas, congregando cerca de 230 lojas e cerca de 10 mil maçons em atividades, tá? Vai lembrar que diversas igrejas cristãs proíbem os seus membros de serem maçons, declarando incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. Então aqui no Brasil, se não todas, quase todas as igrejas protestantes, pentecostais, proíbem os seus membros de entrarem, iniciarem na maçonaria. Agora, como foi que surgiu a maçonaria no Brasil, né? Então, de acordo com Caldas Filho, abre aspas, no Brasil, a maçonaria tem estado presente desde os tempos em que o país era colônia de Portugal. Há notícias de lojas maçônicas atuando no Brasil pelo menos desde 1797, tá? Maçons no Brasil se orgulham em afirmar a influência de seu movimento em episódios importantes da história do Brasil, tais como a independência do Brasil em 1822 e a proclamação da República em 1889. Muitos personagens da história do Brasil foram maçons, incluindo, por exemplo, o grande Rui Barbosa, Joaquim José da Silva Xavier e o imperador Dom Pedro I, entre outras figuras ilustres da história do Brasil, tá? Agora, como funciona as questões doutrinárias e comportamentais da maçonaria, tá? Então a maçonaria exige que todos os seus membros creiam em Deus, tá? Então essa é uma exigência para entrar na maçonaria, que creia em Deus. Ateus não podem entrar na maçonaria, tá? Deus na maçonaria é chamado o grande arquiteto do universo, tá? O conceito de Deus é bastante abrangente, não é o conceito bíblico, mas é o conceito abrangente, de modo a caber diversas religiões, como o hinduísmo, como religiões afros, como religião cristã, ou seja, tem maçons situados em diferentes religiões do mundo, tá? Então, para ser maçom, não tem que ser cristão, por exemplo. Um hindu pode ser maçom, quem pertence às religiões afros pode ser maçom, budista pode ser maçom, enfim. O critério é crer em Deus, tá? Eduardo Carlos Pereira, em sua obra Maçonaria e a Igreja Cristã, afirma que o grande arquiteto do universo não pode ser o mesmo Deus da Bíblia, tá? Por não ser trino, por admitir a sua presença pecadores sem a obra redentora de Cristo e pôr em pé de igualdade adeptos de outras religiões tão diversas quanto budistas, hinduístas ou cristãos, tá? Então, conforme aqui diz Elias Torralbo, a maçonaria não crê em Jesus Cristo como único redentor da humanidade. A salvação é dada a todo bom maçom, mesmo que este negue a Jesus. Por isso é que
muitos proíbem, muitos cristãos, muitas igrejas protestantes, pentecostais proíbem de seus membros pertencerem à maçonaria devido a essa incompatibilidade entre a fé bíblica e a maçonaria, tá? Pois bem, e os maçons também eles não admitem aí a, a, a trindade, eles acreditam nesse Deus como grande arquiteto e anula outras pessoas aí da trindade ou simplesmente ignora as outras pessoas da trindade, ok? Então, avançando mais um pouco, embora os maçons, conforme aqui diz Caldas Filho, né? Embora os maçons declaram que a sua entidade não é uma religião, eles têm vários rituais inegavelmente religiosos, tá? Há versões, abre aspas, há versões maçônicas do batismo, do casamento e do sepultamento. Espera-se que os maçons sejam honrados e corretos em todo o procedimento. Existe toda uma ética e toda uma moral maçônica, como todas as religiões. Né? Existe sempre uma ética, exige um comportamento de seus, um comportamento que esteja de acordo com a religião de seus adeptos. Né? Então, nos mandamentos básicos da maçonaria, né, denominado de landmarks, que são os mandamentos básicos da maçonaria, é a proibição da entrada de, conforme eu disse, deixa eu apagar aqui, que eu cometi um erro aqui na escrita. Então, a proibição de entrada de mulheres, aleijados e de pessoas provenientes de escalões mais baixos da pirâmide socioeconômico-cultural. Tá? Segundo Elias Torralba, as doutrinas ou mandamentos básicos da maçonaria resumem-se em 3 pontos: paternidade de Deus, fraternidade universal e imortabilidade da alma. Essa fraternidade universal, todos que são maçons, um ajuda o outro, de modo aquele que tem pouco, que tem não tanto recursos, passa a ter mais porque um ajuda o outro. Há uma grande fraternidade, tá? Um maçom ajuda o outro e assim por diante, de modo que eles são fortalecidos e tornam-se grandes executivos, empresários e assim por diante, tá? De acordo com Torralbo, para ser maçom é necessário ser convidado, tá? Não é você que vai até eles e fala, eu quero ser maçom e assim por diante. Não, você é convidado, tá? Recebida a proposta, 3 maçons são indicados pelo venerável presidente da loja maçônica para fazer sindicância em torno da vida do candidato, tá? Que é uma investigação de seus antecedentes, dos seus hábitos, se tem vícios, o conceito em que é tido na sociedade, então precisa ser bem quisto na sociedade para ser maçom, o seu grau de instrução, não é qualquer pessoa que é maçom, mas precisa ter um bom grau de instrução para ser maçom, se tem algum defeito físico incompatível com a maçonaria. Então, de modo geral, são essas as informações que eu tenho para informá-los a respeito da maçonaria. Tem muitos outros detalhes, mas eu preferi sintetizar do ponto de vista histórico sobre as origens, crenças e práticas maçônicas, sem entrar nessas questões lendárias, mitológicas e assim por diante da maçonaria, tá? Então, esta foi a proposta da videoaula e só para concluir, o Elias Torralbo, em seu livro da FAESP, ele vê a incompatibilidade de um cristão fazer parte da maçonaria, bem como outros cristãos e cristãs ou outros, o pentecostalismo, os protestantismos históricos também vê essa incompatibilidade. Então,
Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.